que Jesus já estava presente com Sara. Aleluia, Santo Deus de poder fiel. Tem uma palavra bem rápida, tá, irmãos? Bem rápida mesmo, mas eu tenho certeza que vai ser bastante eficaz. Eu fiquei observando, falei, Senhor, o pastor falou, tem uma palavra? Eu falei, amém, pastor. O soldado, ele não pode ir para uma guerra sem estar municiado, sem glória a Deus, aleluia. O inimigo, ele é terrível, irmãos. O inimigo é terrível. E Deus me deu uma palavra, e eu não estou vendo um abençoado, mas era um abençoado que estava aqui. E ele falou, ele teve uma saudação que eu falei, Jesus, obrigado. A qual ele dizia da seguinte forma: não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. É isso, Arão. É isso, hein? Deus te usou, hein? Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. No livro de Gênesis, no capítulo de número 21, capítulo 21, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Eu vou ler rapidinho aqui para não tomar tempo. E diz da seguinte forma: vai estar falando sobre o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o que o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome desse seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, meu Deus, seu filho. E disse Sara: Deus tem me feito isso, e todo aquele que ouve se rirá comigo. Aleluia, Glórias Santo Deus de poder fiel. Uma palavra bastante conhecida, ainda mais quando nós nos tratamos sobre a vida de Abraão. Há um homem a qual teve uma chamada vindo diretamente da parte de Deus, dizendo que para que ele viesse sair do meio da sua parentela para uma terra onde havia sido preparada para ele. De conhecimento dos irmãos, a proposta foi boa. A proposta que Deus fez para Abraão foi muito boa. Eu acredito que ele analisou todos os termos ali, e eu acredito que ele falou, isso é bom, é interessante. Já ao ponto do que Deus o prometeu: eu serei contigo, tu serás abençoado. Todos aqueles que se contenderem contra ti vai tratar comigo. Então a proposta foi boa, e Abraão, ele seguiu e fez aquilo a qual Deus havia ordenado. A Bíblia também vai nos falar que houve uma escassez de fome, e Abraão, juntamente do seu sobrinho por nome Ló, sua esposa Sara, seus servos, eles foram até o Egito. A Bíblia nos fala também que, devido à beleza de Sara, a Bíblia fala que era uma mulher muito, muito bonita, muito vistosa. Abraão achou por bem ele ocultar que ela era sua esposa, e achou por bem dizer que ela era sua irmã. Por quê? Porque pela sua beleza corria-se o risco de algum daqueles homens daquela província viessem contra Abraão para que viesse o matar e assim tomar a Sara como a sua esposa. Mas, queridos, por um determinado tempo isso aconteceu. Só que a Bíblia fala que Deus começou a pesar aquele povo com enfermidades, ao ponto aquela ocultação vir à tona. Vindo à tona, Abraão, juntamente com o seu sobrinho, os seus servos, eles foram expulsos daquele local. Só que a Bíblia nos fala que eles saíram
diferentemente da forma que eles entraram. Como nós dizemos, era uma época difícil, uma época de escassez, porém quando eles saíram daquele determinado local, eles saíram prósperos. E a Bíblia nos fala que a riqueza, a quantidade de servos, de gados, a quantidade de servidores que eles tinham era tão grande que o ambiente onde eles se encontravam se tornou pequeno, já não cabia mais para os dois. E ali aconteceu o que? Começou a haver contendas entre pastores de Abraão e pastores de Ló. Abraão, muito sábio, ele chega diante de Ló e fala assim: olha, não está dando certo a gente ficar aqui não, porque já está tendo contendas, e isso pode afetar nós dois também. Vamos fazer da seguinte forma: escolhe um lugar para você ir, e eu vou para um outro lugar, e Deus será conosco. A Bíblia nos fala que Ló, automaticamente, ele observou as campinas mais bonitas, tudo aquilo que era esplendoroso diante dos seus olhos, e ele falou: esse aqui é o lugar que eu vou, então você pode estar indo. A Bíblia nos fala também a seguir, e mais para frente, que Deus, ele visitava Abraão e confirmava tudo aquilo a qual ele havia prometido para ele outrora. Aleluia. Mas a Bíblia também nos fala que mesmo com todas as promessas que Deus fazia a Abraão, havia uma tristeza em seu coração. Por quê? Porque ele não tinha filhos, ele não tinha um herdeiro para que viesse passar o seu nome adiante, o seu legado adiante. E uma certa ocasião, Deus se apresentando diante dele, notando aquilo, e ele fala assim: bom, eu acredito que a quem passará adiante o meu legado será o meu servo Abinazar, vai ser meu servo. E o Senhor chama ele para fora da tenda. Olha que interessante, chamando ele para fora da tenda, ele olha para ele e fala assim: o espaço que você está é muito curto, ele é limitado, você não consegue contemplar a grandeza a qual eu tenho para te oferecer. Aleluia, glória a Deus. Observa as estrelas do céu. Você consegue observar? Acredito eu que Abraão, olhando as estrelas do céu, falou: sim, meu Senhor, eu consigo observar. Tudo bem, agora conte cada uma delas e me dê um número. E o Senhor, e aquele momento Abraão olhou e falou: não tenho condições de contar, porque são muitas. E Deus fala para Abraão da seguinte forma: dessa forma será a sua semente. Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. A Bíblia nos fala que Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa que seria era de um filho. Agora eu gostaria que os irmãos tentassem imaginar quão difícil seria receber uma promessa dessa. Porque a Bíblia nos fala que quando houve o chamado acerca de Abraão, ele tinha uma idade de 75 anos. Ele já estava avançado em idade. E a Bíblia nos fala que quando houve o nascimento de Isaac, ele já havia 100 anos. Mas o que a Bíblia também nos fala e nos detalha assim rigorosamente, é que em um determinado momento, onde Deus estava conversando com Abraão e confirmando as promessas acerca de tudo que iria acontecer na vida dele, Sara, ela ouve. E quando ela ouviu que iria ter um filho, ela sorriu. Era algo impossível, irmãos. Não só pela sua idade, mas a Bíblia deixa-nos bem claro que Sara, ela já tinha perdido o costume das mulheres. Para que você não entendeu ainda, está interessante a palavra. Eu quero ser um pouco mais direto, irmãos, para que nós venhamos ganhar tempo. Preste bem atenção. Eu tenho 46 anos de idade. Deus tremendo, Jesus poderoso. Eu fui para os pés do Senhor quando eu tinha 20 anos de idade. Um jovem totalmente problemático, irmãos.
dei muita dor de cabeça para os meus pais. Mas a partir do momento a qual eu coloquei os meus pés diante da presença de Deus, com o meu coração quebrantado, Ele me fez promessas. E eu pergunto para você que pode me ouvir aqui nessa noite: você tem promessa de Deus na sua vida? Indiferente do tempo, você tem promessa de Deus na sua vida? Porque o que Deus toca no meu coração nessa noite, para transmitir para vidas que aqui se façam presente. Sabe aquela promessa? Sabe aquela promessa de muitos anos atrás, que passou desapercebido? E quando você lembra daquela promessa, ingenuamente sai um sorriso do seu rosto e você fala assim: faz muito tempo, Senhor. O tempo passou, não vai acontecer mais. O Senhor me enviou aqui nessa noite, queridos. Aleluias. Aleluia. O irmão Robson, ele está 24 horas sem dormir. Eu trabalhei a noite passada, cheguei no meu lar de manhã, teve a confraternização ali na nossa igreja, no Lindomar. Nós estivemos ali, recebemos o convite do pastor Diego, viemos aqui, e nós não viemos aqui por um acaso, irmãos. Não andamos por um acaso. Nós seguimos aquilo qual é da ordenança de Deus. O que Deus manda dizer para vidas que estão presentes aqui nesse local. Prepara o seu coração. Prepare o seu coração, sabe por quê? Isaac está chegando. Você vai voltar a sorrir na presença de Deus. Aleluia. Ainda que o tempo tenha passado e que as circunstâncias possam vir contra e você possa dizer: não tem jeito. O Senhor manda dizer para você nessa noite, Gênesis 18:14: haveria coisa alguma difícil para mim? Santo Deus, Todo-Poderoso. Haveria coisa alguma impossível para mim? Operando eu, quem impedirá? Glória seja dada ao santo nome do Senhor. O tempo está nas minhas mãos. Aleluia. O controle está nas minhas mãos. Aleluia. Se eu lhe prometi, se prepare para o momento de sorrir. Aleluia. Porque eu já posso ouvir nesse momento os primeiros choros de Isaac. Ele está chegando na sua vida. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E você irá sorrir mais uma vez. Aleluia. Contrariando tudo aquilo a qual outras pessoas achavam que não iria acontecer. Aleluia. Isaac está chegando. Isaac está chegando na sua vida. Aleluia. E você vai cantar o hino da vitória. Amém, queridos? Eu falei que ia ser bem rápido. Eu agradeço por essa oportunidade, pastor Diego. Aleluia, Deus abençoe a sua vida, querido. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Posso dizer para vocês que é a segunda vez que eu acredito que eu venho aqui, mas já amo essa igreja em Cristo Jesus. Vocês são o povo de Deus. Quando eu entrei aqui dentro, eu vi o brilho do Espírito Santo de Deus aqui nesse local. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Apresente a minha vida em oração, minha esposa. Apresente aí o meu serviço, queridos. Eu preciso de uma providência. Né? Eu preciso de uma providência. O pastor Diego sabe disso. Nós queremos ser mais assíduos na obra, mas o meu horário é sábado, domingo. Mas eu acredito que o meu Isaac está chorando também. Logo ele vai estar nascendo aí. E Deus vai nos dar vitória. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.